queridos, hoje nós estamos muito felizes, né? É uma manhã de comemoração aí da nossa 5ª Semana Acadêmica de Enfermagem. Então, dando continuidade ao nosso evento, que foi preparado com muito, muito carinho para vocês, eu tenho a honra, né, de apresentar a vocês a nossa palestrante que concluirá o nosso momento, nosso primeiro momento nessa manhã. E é uma querida nossa, uma amiga já, né? A Ioná. A Ioná, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Consultoria e presidente da CCIH da Casa Ângela. Ela é enfermeira obstetra, formada pela Unesp, atuou como enfermeira na maternidade, em maternidades, né, hospitalares de CPN também, e também ela realizou, acompanhou, assistiu muitos partos domiciliares no de São Paulo. E a Ioná, ela vem, então, nos brindar, né, presentear com essa conferência Desafio da Covid-19, mantendo a qualidade na assistência em uma casa de parto. Ioná, obrigada pelo seu aceite e é com você, querida. O convite, obrigada, professora Rita, Karina, que me convidaram. Queria saber se vocês estão vendo a minha tela que eu estou compartilhando. Sim. Sim. Então tá. Então vamos combinar assim, a gente faz as perguntinhas pelo chat e aí a gente pode deixar os microfones no mudo para evitar interferência. E aí, se de repente alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou sempre dar uma paradinha para ver se tem alguma pergunta. E aí vocês podem abrir o microfone, se de repente não conseguir usar o chat, não tem problema nenhum. É só mesmo porque senão acaba a gente tendo algumas interferências das nossas casas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá joia. Então, eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho vou começar explicando para vocês o que é a Casa Ângela, né? Não sei se todo mundo conhece, embora quem é aluno da Karina, eu sei que ela conversa bastante, fala bastante da casa, mas a gente está com a sala cheia, né? Tem gente que de repente não conhece, então eu vou explicar um pouquinho da Casa Ângelas para vocês e depois contar um pouco do nosso relato de experiência, como que está sendo a nossa abordagem em relação ao coronavírus na pandemia. A Casa Ângela é uma casa de parto, que também é conhecida como Centro de Parto Normal Humanizado. Fica localizado na zona sul de São Paulo, ali na Estação Giovanni Gronchi. Em tempos normais, a gente faz visitas abertas a cada mês, assim, para profissionais, estudantes que queiram conhecer a casa. Agora, essas visitas estão sendo feitas virtuais e está funcionando muito bem. Então, hoje eu não vou conseguir me aprofundar muito nos nossos indicadores, mas se vocês tiverem interesse, no final da minha fala, vocês podem, inclusive, fazer inscrição para participar de uma dessas visitas virtuais, que daí vocês entendem um pouquinho mais da casa, se for de interesse de vocês. Para fazer inscrição, tem lá no Instagram. Vocês podem, no link da bio, tem lá o link para fazer inscrição. Mas então, uma casa de parto é um lugar onde mulheres que são gestantes de baixo risco podem ter os seus filhos, né? Baixo risco ou risco habitual, como a gente costuma dizer. Então, são mulheres que elas estão grávidas, mas elas não têm nenhuma outra comorbidade envolvida à gestação, né? Então, elas são grávidas, tá tudo bem com elas e com o bebê. Essas mulheres, elas podem ter o bebê fora do hospital e a casa de parto é uma opção. Então, acaba sendo um intermediário entre o domicílio e o hospital, porque existe uma infraestrutura, né? Eu vou mostrar a foto para vocês. Então, existe uma infraestrutura para essa mulher ter toda a preparação de pré-natal, parto e o pós-parto também. Mas não tem aquela tecnologia dura do hospital, né? Então, é um intermédio, assim. A casa de parto ela é liderada por uma equipe da enfermagem. Então, quem faz assistência são enfermeiras obstetras, obstetrizes, altamente qualificadas e técnicas de enfermagem. Então, a assistência todinha, desde o pré-natal até o pós-parto, são essas as profissionais que exercem. A gente pode exercer, né, esses cuidados, a gente tem a formação para isso, e tem treinamento de rotina, assim, que a gente sempre faz treinamento para sempre estarmos capacitadas e atualizadas nesses temas. A gente faz uma integração também entre as unidades básicas de saúde
e o hospital. Então, todo parto, quando ele é planejado fora do hospital, a gente sabe que pode acontecer alguma intercorrência, alguma necessidade de uso de tecnologia mais densa do que o que a gente tem na casa de parto. Então, a gente precisa também ter essa interface com o hospital, né? Então, a gente, na Casa Ângela, tem um convênio, como se fosse assim, um acordo com um hospital que fica pertinho da gente, que se chama Campo Limpo. A gente está bem pertinho do Campo Limpo. A Casa Ângela, ela é um projeto de uma ONG maior que se chama Associação Comunitária Monte Azul, que fica no Jardim Mirande, Jardim Monte Azul, aqui também na Zona Sul, a gente fica nesse mesmo bairro. E a Monte Azul é uma ONG muito maior. A Monte Azul já está há 41 anos em São Paulo, e ela tem vários braços de atuação, né? Trabalha com educação, trabalha com cultura, com meio ambiente, tem horta, é bem grande, atende muitas pessoas. E um dos braços da saúde, que não faz só atendimento a gestantes, a ONG, né? Faz atendimento adulto, idoso, criança. Um dos braços da saúde é a Casa de Parto Casa Ângela. Então, a gente faz parte desse projeto muito maior e tem toda uma história por trás, né? Como que nós começamos toda essa história. E nessa história tem 3 mulheres que são muito importantes. A primeira mulher, que é super importante, é a dona Uti, que foi quem fundou a Monte Azul, que é a ONG, né? Ela é uma alemã, veio para o Brasil e começou a trabalhar com crianças, ela é educadora, e fundou a ONG através dessa vontade dela de atender muitas outras crianças que não tinham condições de ser atendida nas escolas particulares que ela trabalhava. Depois dela vem a Ângela, que por isso que a nossa casa tem esse nome, né? Por isso que chama Casa Ângela. A Ângela também é uma alemã, ela veio da Alemanha, entusiasmada com o projeto que a UTI estava iniciando aqui em São Paulo, mas pensando já numa área da saúde. A Ângela estava lá, a UTI estava lá trabalhando com educação, mas a Ângela, ela era parteira e ela veio com essa vontade de trabalhar com mulheres, oferecer um atendimento ao parto individualizado, humanitário para essas mulheres. Então, ela veio e começou devagarzinho, fazendo assistência, ficando conhecida, as mulheres passaram a amar ela, e ela foi conquistando o espaço dela, até que ela ganhou um espacinho lá dentro do ambulatório da ONG, que foi essa que é onde tem essa primeira foto aqui, Casa de Parto Monte Azul. Foi quando ela começou, então, a ter um espaço para ela chamar de casa de parto, né? Até então, ela trabalhava nas casas das mulheres, as mulheres iam na casa dela e ela atendia os partos assim. No período em que ela estava montando, deixando realmente mais formalizado o negócio, ela adoeceu e voltou para a Alemanha e acabou falecendo lá. Mas todo nesse período que ela ficou aqui, né, que foi de 83 a 99, ela atendeu muita gente, recebeu muitas mulheres, também, assim, estudantes, gente entusiasmada com o trabalho dela. E uma dessas pessoas que ficou muito encantada com o projeto dela foi a Anke, que também é uma alemã, e ela foi convidada, após a morte da Ângela, ela foi convidada pela equipe da Monte Azul para dar continuidade no sonho da casa de parto. Então, a Anke vem para o Brasil e realmente dá entrada nos papéis para regulamentar uma casa de parto com espaço grande, né? Ela que foi construída mesmo, essa casa, que é a fachada da Casa Ângela, é igual hoje, né? É como está hoje em dia. Então, esse terreno foi doado e a construção iniciou com dinheiro de financiamento, de voluntário, de gente que ajudou a dar dinheiro para casa, né? Tudo através da ONG. Então, a Anke, que foi a mulher que esteve à frente dessa construção. A Anke trabalhou até pouco tempo na casa e depois ela voltou para a Alemanha, desculpa, porque ela também é alemã, hoje ela trabalha lá na Alemanha. Então, a casa começou a atender fazendo consulta, grupo de gestante, atendimento ambulatorial, em meados de 2009. Foi em 2012 que conseguiu começar a atender parto mesmo,
24 horas, 7 dias por semana, porque a gente sabe que os bebezinhos chegam na hora que eles querem, então tem que ter uma equipe lá, né, o tempo inteiro. Mas ainda era pouquinho, atendia pouco parto, os partos saía caro, então ou tinha que ser alguém que pagasse pelo parto, ou era a ONG que bancava, né, então não tinha um volume muito grande, não conseguia atender muita gente. Aí quando foi em 2015, a Casa Ângela conseguiu um convênio com o SUS da cidade de São Paulo. Então, a gente tem um convênio com a Prefeitura de São Paulo, através do SUS, e eles repassam verba para a gente para o atendimento de consultas de pré-natal, parto e pós-parto. Então, hoje, quem pode ter o bebê na casa são mulheres que fazem o pré-natal no SUS da cidade de São Paulo, né? E são de baixo risco, de risco habitual. Então, essas são as mulheres que podem ser atendidas lá na casa. Lá na Casa Ângela, a gente trabalha com o que as pessoas chamam de parto humanizado, né? Então, o parto humanizado nada mais é do que a gente aplicar o que existe de evidência científica a favor das boas práticas da assistência ao parto. Então, a gente se baseia nessas boas práticas, né? E isso nada mais é do que a gente realmente acreditar na fisiologia do corpo da mulher, respeitar o nascimento, esperar o tempo certo, sempre com muito cuidado, sempre fazendo os exames necessários, escutando o bebezinho, né? Fazendo o que é necessário, assim, em relação aos cuidados de saúde, mas sem fazer intervenções desnecessárias. Então, a gente realmente só vai intervir tanto durante um pré-natal quanto no parto, se a gente vê que aquela intervenção vai gerar um benefício para a mãe e para o bebê. Caso contrário, a gente espera a fisiologia agir, o tempo acontecer e o trabalho de parto evoluir, né? Então, toda a nossa assistência ela é baseada nisso, nas boas práticas, que são um conjunto de práticas que são nomeadas pelos órgãos, assim como a Organização Mundial da Saúde, tem um comitê que foi feito aqui no Brasil em 2017, se eu não me engano, que eles fizeram várias normas. Oi? Escutei alguém, achei que estava falando comigo. Então, o Conitec foi um comitê formado em 2017, eles fizeram várias normas, é um documento bem bonito, quem tiver a curiosidade de olhar na internet, onde estão descritas quais são as boas práticas, então, para ajudar a gente a cuidar da mulher e do bebê de uma forma bastante respeitosa e confiando na fisiologia e deixando ela acontecer. Então, a casa tem um manual e protocolos que a gente se baseia, então todos os funcionários trabalham na mesma linha, baseado nesses manuais e protocolos. Tem o manual das casas de parto, que a gente participou da construção, e ele está hoje na Prefeitura de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, a gente tem 2 casas de parto, né? Que é a Casa Ângela e a Casa de Parto Sapopemba. Ambas seguem o mesmo protocolo, e foi construído junto. As 2 casas de parto construíram um protocolo junto. E no Brasil não tem muitas outras casas de parto, né? Mas existem. E a gente também está nessa tentativa de se unir, de se conhecer mais, de fazer uma rede entre nós para a gente poder trocar experiência e evidência, né? Porque nosso serviço não é tão, a gente não tem tantos exemplares assim. Então a maioria das coisas que a gente acha são voltados mais para hospitais, né? E a gente tem uma especificidade aí um pouquinho diferente no nosso trabalho, né? Na casa de parto também, na Casa Ângela, a gente tem um núcleo que se chama NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Consultoria, que eu sou coordenadora atualmente, e esse núcleo, ele visa levar as ações que a Casa Ângela faz extramuros, né? Então, o que a gente quer é mostrar isso para alunos, a gente quer trazer pessoas para fazerem estágio na casa, quer promover cursos, exatamente para a gente utilizar esse nosso atendimento, que a gente sabe que ele é muito rico, é muito muito diferente de muitos lugares, né? E realmente traz uma autonomia profissional que os enfermeiros muitas vezes não estão acostumados dentro do hospital, então a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode compartilhar e para isso existe o NUPEC. Então a gente tem cursos de imersão que profissionais podem ir participar, então fica lá juntinho com a nossa equipe, atendendo parto junto, participando de consulta junto, é super rico. Tem cursos, oficinas, vivências que a gente faz periodicamente também para grupos menores.
A gente usa uma metodologia de simulação realística, então é muito rico porque a gente faz tudo na prática, né? Então, os alunos saem realmente com uma capacidade, fica mais seguro de fazer, né? De agir numa intervenção, numa intercorrência, se há necessidade, né? Então, a gente também tem esse outro braço lá na casa, que fazemos a assistência às mulheres, mas a gente também está preocupado em levar essa assistência para que outras pessoas conheçam. E aqui eu trouxe um pouquinho das fotos para vocês. Então, essa primeira foto aqui é a nossa recepção. Vocês veem que é tudo com madeira, tudo com uma carinha mais acolhedora. Parece realmente uma casa, né? É uma casa. E isso tem... a arquitetura, ela foi toda pensada de acordo com a antroposofia. Não sei se todo mundo conhece, mas a antroposofia é uma ciência que mistura... ciência com religião mistura, né? Com espiritualidade, não com religião, na verdade. E toda a Monte Azul, ela tem uma influência muito grande da antroposofia. E lá na casa a gente tem na arquitetura e também muitas das práticas que a gente faz de PICS, né? De saúde integrativa, muita coisa a gente usa a antroposofia para ajudar as mulheres durante pré-natal, no parto, para ajudar a parir, para ajudar a diminuir dor. Então, a gente tem uma influência muito grande na antroposofia. Essas duas primeiras fotos são os quartos de parto que tem lá na casa, né? Então, esse primeiro aqui é uma suíte de parto que a maioria das mulheres usa. A gente tem 4 suítes de parto, 2 são com banheira, que é essa banheirinha que está aqui do lado. Então, nesse quarto aqui, a mulher passa todo o trabalho de parto dela, o parto, e fica até mais ou menos 1 hora, 2 horas no pós-parto. Aí, depois desse tempo que ela já respirou, já passou pela primeira hora de ouro com o nenenzinho, ela e o acompanhante podem ir para um outro quarto, que é esse aqui de baixo, onde tem 2 camas, que fica mais confortável para os dois ficarem acomodados, né? Tanto a mulher quanto o acompanhante. Tem o bercinho também para o bebezinho ficar. E aí, esse é o nosso alojamento conjunto. Então, vai ficar a mãe, o acompanhante que ela eleger para ficar com ela e o bebezinho, né? Então, fica sempre juntinho ali. E aqui do lado tem essa salinha, que a gente chama de reanimação neonatal, sala de recepção do recém-nascido, que a gente vai usar mesmo quando existir necessidade. Porque, na grande maioria das vezes, a gente vai... cuidar desse bebê, fazer a avaliação, o primeiro exame físico do bebê no quarto onde ele nasceu, junto com a mãe, junto com o acompanhante. Se o bebezinho estiver precisando de alguma coisa muito específica, aí a gente vai levar ele para essa sala para poder ter uma atuação um pouco mais intensa nele, se for necessário. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma perguntinha aqui, que eu estou vendo que tem bastante coisa. Vamos ver. Acho que ainda não tem pergunta, né? Mas se alguém quiser fazer alguma perguntinha, pode colocar em relação à casa e eu já vou passar para a próxima parte. Deixa eu ver se apareceu. É lindo. A Karina é suspeita. Deixa eu só devagar aqui o meu slide. Então, como que a gente faz o nosso atendimento lá na casa, né? A gente começa a atender as mulheres desde o 3º trimestre da gestação. Então, lá no pré-natal ainda, por volta das 27 semanas, é quando a gente inicia o acompanhamento do pré-natal. E aí a gente faz consulta individual, consulta coletiva, grupo de gestante, oficina de fisioterapia. Então, a gente faz vários trabalhos corporais também. Acompanha o parto, nessa ótica da assistência humanizada ao parto e nascimento. Tem uma ambulância que fica lá na casa 24 horas por dia, por se for necessário a gente fazer uma transferência para o hospital. E a mãe e o bebê, eles ficam em alojamento conjunto, recebendo toda assistência para amamentação, todo um aparato para isso, porque eles fiquem muito bem, mas fica pelo menos 24 horas lá com a gente internado, mas pode ficar mais, justamente se tiver algum problema de amamentação, a gente precisar auxiliar, ou alguma coisa que a parteira que estiver atendendo entender que essa mulher, esse bebê precisam de mais tempo lá com a gente. E aí o acompanhamento da mãe e do bebê, ele vai até 1 ano de idade. A mãe, ela vai passar por consulta até 40 dias do pós-parto.
o bebezinho vai ser atendido até 1 ano de idade por grupos também, né? A puericultura do bebê ela é feita num grupo que chama Grupo Meu Bebê. Então, a cada 2 meses, a mãe, o bebê, o acompanhante vão lá na casa e tem um grupo grande, um monte de bebezinho junto, e eles vão ter uma explicação, uma palestra em relação àquela fase do desenvolvimento que o bebê está passando. Então, com 2 meses vai falar sobre um tema, com 4 meses vai falar sobre outro, né? Então, os pais recebem essa orientação e também o bebê vai ser pesado, medido, para ver se ele está crescendo dentro das curvas da normalidade. Se a gente perceber que esse bebezinho está precisando de alguma intervenção, a gente faz um encaminhamento para o pediatra para ele poder ver e aí sim intervir se for necessário, né? Então, vocês vão ver que, assim, de acordo com o que eu mostrei para vocês aqui, né, o nosso atendimento é muito baseado em grupos, né? Então, a gente sempre teve muito grupo, porque a gente, ao longo, desde 2012, a gente foi testando ferramentas para ver o que ajudava a mulher a se empoderar durante o pré-natal, a ter um conhecimento da sua fisiologia, a fazer Vai, eu prova. boto você no seu banho. Bem, eu disse, você vai lá. Ai, ai, gostoso. Ai, que delícia do meu Vamos menino. fechar o microfone? Então, a gente foi testando ferramentas, né, que levaram a gente a acreditar, então, que as consultas coletivas eram muito ricas, que traziam muito empoderamento para a mulher, para o bebê, para o acompanhante acompanhar o parto. Então, e era muito cuidar, a gente era capaz de cuidar da saúde das mulheres e dos bebês em grupo também, então a gente sempre fez muito grupo. E aí, de repente, coronavírus, né? E a primeira coisa que a gente precisou pensar quando veio o coronavírus era que a gente não podia ter aglomerações. A gente teria, então, que pensar em como fazer esse atendimento que a gente fazia de outra forma, evitando que as mulheres estivessem juntas presencialmente, né? Porque essa foi uma das primeiras coisas que aconteceram, né? Quando a gente ficou sabendo da pandemia e precisou começar a agir, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Tá perguntando se a casa de parto tem que ser ligadas ao SUS, existe algum tipo de casa de parto ligada a convênios. Não tem que ser ligada ao SUS, Carolina. Eu não conheço casa de parto ligada a convênio, mas existem casas de partos particulares. Em Brasília tem uma que é particular, e imagino que tem outras também, mas a Luz de Candeeiro, que é a que tem em Brasília, eu conheço a dona, então por isso que eu sei falar dela. Lá eles são particulares, eles não atendem por convênio e nem pelo SUS. E eles fazem pacote de parto, não é nada que não dá para pagar, assim, que normalmente uma pessoa de classe média pagaria para ter um parto em casa, sabe? Então é bem coerente com essa realidade de uma classe média. A Júlia está perguntando se a gente pensou em cor específica na decoração do ambiente. Então, as cores são todas ligadas à antroposofia, assim. Então, quando foi construída a casa, até o chão do salão onde a gente faz os nossos grupos, ele foi construído com material que as próprias mulheres fizeram. Então, tem sim todo um pensamento em relação às cores. Os quartos de parto, eles têm nome, assim, alecrim, lavanda, eles são tudo cor clarinha, eles têm sim um pensamento disso. A Thaís está perguntando se tem algum ambiente que os familiares podem esperar até o parto acontecer. Então, quando a gente faz o pré-natal, a gente já orienta que menos é mais. Porque a gente sabe que uma mulher, quando ela vai parir, não só uma mulher, qualquer mamífero, né? Ela não quer ser observada, ela não quer que fiquem falando com ela. Então, a gente sabe que a mulher, ela precisa de privacidade para ter o neném. Então, a gente já orienta que ela escolha o acompanhante dela, mas que ela evite até avisar muitas pessoas da família que ela está em trabalho de parto, né? Então, a gente não recomenda que fique ninguém lá na casa esperando nascer. Até porque depois que nasce, a gente não deixa entrar para ver o bebezinho logo de cara. A gente espera passar 6 horas do nascimento para daí poder conhecer o bebê. Porque existe toda uma necessidade hormonal da mãe e do bebê fazerem vínculo, do acompanhante fazer vínculo com esse bebê que nasceu. Então, é importante ter essa privacidade, sabe? Então, a gente não orienta mesmo que fique bastante gente lá. Fabiano tá causando aqui.
Tainá está perguntando se os estudantes podem participar dos partos. Então, Tainá, a gente sempre tem ou um residente ou alguém do curso de imersão durante os plantões. Quase todos os plantões têm, exceto agora no momento da pandemia, que a gente suspendeu essas atividades para evitar um grande número de pessoas circulando na casa. E os estudantes podem ficar com as parteiras, sim. Tem gente que já tem até mais experiência, que a parteira já pega mais confiança, que até deixa atender o parto mesmo, pegar o bebezinho, sabe? Se a mãe estiver tranquila com isso, né? Mas, na maioria das vezes, os estudantes ficam perto e a parteira vai fazendo as coisas junto. Na maioria dos partos, na verdade, quem vai recepcionar o bebê é o familiar, o pai ou quem estiver junto. A gente dá muito essa autonomia, né? Então, é muito mais interessante observar tudo o que está acontecendo, o cuidado da parteira em como ela é capaz de fazer uma assistência, até muitas vezes sem pôr muito a mão, né? Do que mesmo querer fazer a técnica, sabe? Existem programas de estágio dentro da casa de parto? Então, Débora, não em todas, né? Na Casa Ângela, a gente aceita residentes de enfermagem obstétrica e algumas faculdades a gente tem convênio também para estágio lá dentro. Mas não é uma galera que vai de uma vez, sempre tem um professor junto, então bem mais, é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos hospitais. Então, quem faz os cursos de imersão vai com certeza participar de parto e ver, tá? Então, eu vou explicar agora, Bianca, quais foram as nossas estratégias em relação ao Covid, tá? Então, Maiara, a gente não aceita estagiário de qualquer faculdade. Então, assim, ou vai ter um convênio lá com a gente e a gente vai poder fazer o acompanhamento com o professor, estando lá com a gente, participando, ou são os residentes. Então, não é qualquer pessoa que pode ir fazer o estágio lá na casa. A Casa Ângela, ela não é parte da Rede Cegonha, mas a gente segue os preceitos que a Rede Cegonha segue. Bom, vou continuar aqui então. Então, assim, uma das coisas que a gente se preocupou lá na casa era como a gente ia manter, então, tudo isso que a gente fazia de orientação, de informação para as mulheres, mesmo sem poder fazer os grupos, né? E isso pra gente, a gente poderia simplesmente falar assim, bom, agora na pandemia, então a gente só vai atender parto. Mas a gente sabe que pra gente faz parte da qualidade do nosso atendimento toda essa informação e esse preparo que a gente faz durante o pré-natal. Porque daí a gente sabe que a mulher vai fazer as escolhas dela informada, com empoderamento, vai estar mais preparada para maternar mesmo, né, no pós-parto. A amamentação também, a mulher já vai ter sido instruída durante o pré-natal. Então, para a gente é muito importante que ocorra esse acompanhamento prévio, né? E aí eu trouxe algumas citações para vocês do que é qualidade, né? Porque é um termo tão subjetivo, então eu trouxe algumas citações na nossa área, na área da saúde, né? Para a gente refletir um pouquinho junto. Falcone diz, então, que qualidade de um produto, de serviço, é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades dos seus clientes. Mesomo já disse para a gente que na área da saúde, a qualidade é um processo em que os usuários dos serviços de saúde devem seguir os objetivos das organizações que vão atender aos pacientes, garantindo-lhes infraestrutura adequada, com menores riscos e gastos. E gastos foi uma coisa que pegou bastante para a gente, eu vou falar também um pouquinho mais para frente. E o Paulo Antônio, da USP, falou que a humanização das relações institucionais se dá através da procura da qualidade dentro da noção não centrada apenas nas vertentes organizacionais, tecnicistas ou econômicas, mas sim orientada no sentido de preservar os direitos do paciente. E nessa pandemia também foi um tema muito, né, discutido a questão dos direitos, né? Porque, por exemplo, dentro das boas práticas de assistência ao parto, uma coisa que é muito importante é a mulher ter um acompanhante, né, durante o trabalho de parto dela. O acompanhante é previsto por lei, é algo que a mulher tem direito de ter.
Mas a gente sabe que num cenário de parto humanizado, muitas vezes as mulheres têm um acompanhante e tem uma profissional doula, por exemplo, também, né? Lá na Casa Ângela, como a maioria da nossa população são mulheres que elas estão em situação de vulnerabilidade social e na maioria das vezes elas não têm condições financeiras para fazerem a contratação de uma doula, por exemplo, a gente sempre falou que as mulheres tinham direito de ter duas pessoas para estarem com ela durante o parto. Então, se fosse uma mulher que tivesse condição de ter uma doula, ela poderia levar a doula dela, por exemplo. Mas se fosse uma mulher que não tivesse condição de ter uma doula, e mesmo assim ela quisesse ter duas pessoas, ela poderia, por exemplo, chamar a prima e o pai do bebê, ou a mãe e a irmã, né? Ela poderia chamar quem fosse a referência de maternidade para ela, para dar esse suporte emocional, físico, né? Que muitas vezes as mulheres contratam a doula devido a esse suporte emocional e físico que elas são profissionais que dão, né? Então, lá na casa, a gente sempre falou em duas pessoas de suporte para a mulher. Durante a pandemia, a gente restringiu a uma pessoa de suporte para a mulher. E aí foi uma coisa bem difícil durante o comecinho da pandemia, que existiu muita discussão em relação a isso, se a gente iria restringir mesmo a entrada dessa segunda pessoa de suporte, que muitas vezes corresponde à doula, porque, obviamente, uma mulher que tem um parceiro, ela vai optar pelo pai do bebê, né, para estar no parto e não pela doula. Então, a gente sabe que isso foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil para a gente, mas a gente sustentou, porque a gente sabe que era muito necessário fazer essa restrição de número de pessoas que estavam circulando na casa, né, para a gente manter mesmo o controle da disseminação do vírus, manter o mínimo de contaminação possível, né? Mas isso foi uma discussão bem difícil para a gente, porque lá no comecinho, como eu sou presidente da CCIH, eu estou envolvida nessa história do Covid desde que apareceu para a gente, né? E eu lembro até que foi num sábado, a gente começou a ver que estava pipocando orientações da prefeitura, falando que era para restringir número de pessoas que estavam juntas, que iriam fechar bar, que não ia poder ter evento com mais de 100 pessoas. Vocês lembram disso? Quando foi lá no comecinho, né? E a gente começou a pensar, caramba, os nossos grupos, né? Como nós vamos fazer? Então, a gente começou a estudar, começou a ler tudo que o Ministério da Saúde estava divulgando, a Organização Mundial da Saúde, as orientações da prefeitura, Confederação Internacional das Parteiras, o pessoal de Londres, que eles são super atualizados, o que eles estavam falando, Anvisa, as faculdades, né? O que os profissionais estavam trazendo. Só que o que acontece? Falava-se muito do coronavírus, mas ainda não muito sobre o coronavírus na situação da ginecologia e obstetrícia. Então, a gente também começou fomos buscar orientação de especialistas, vários especialistas também, né? Especialista na área de ginecologia e obstetrícia, que fazem publicação, o que eles estavam falando sobre isso. Então, foram umas 2 semanas de muito estudo, muita busca, muita conversa com profissionais. Eu fiz contato com diversas casas de partos do exterior, porque como eles estavam antes da gente, na pandemia, queria saber o que elas tinham mudado na rotina delas, né? Consegui muitas respostas, eu consegui respostas de 16 casas no exterior, então foi ótimo também para a gente se empoderar mais, né, das decisões que a gente estava tomando aqui, mesmo que muitas vezes as pessoas ainda não concordavam com todas as decisões que a gente estava tomando. Mas daí, baseado em tudo isso que a gente foi estudando, a gente criou o nosso plano de contingência e criou o nosso protocolo de procedimentos, né? Para ajudar a equipe a se nortear de como que a gente ia fazer o atendimento nesse período da pandemia. E muita coisa a gente está aprendendo e está vendo que, de repente, essa situação, muitas coisas a gente vai até manter da forma como estamos fazendo agora, porque a gente viu que está até mais certo do que como a gente fazia, né? Então, esses são pontos interessantes, né, da pandemia. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. A Fã já fechou esse convênio? Ô, Rita, olha aí, o Fabiano tá querendo esse convênio aí com a gente. A residência, Vivi, é assim, a pessoa ela vai fazer residência em enfermagem obstétrica, porque ela quer ser enfermeira obstetra, e aí ela vai fazer residência na USP, na Unifesp, em vários lugares do Brasil que tem enfermagem obstétrica, né?
Aí, durante a residência, ela tem sempre, todas as residências têm um período de estágio optativo. E aí, no estágio optativo, a pessoa pode escolher um lugar que ela queira fazer estágio. E a gente abriu o campo para esse estágio optativo, né? Então, a gente não ganha nada com isso, nenhum lugar que recebe residente ganha, não é só a Casa Ângela que não ganha, nenhum hospital que recebe ganha. E então, a gente recebe esses residentes, eles ficam lá 8 a 10 plantões com a gente, vai fazer plantão diurno, noturno, né, para pegar um pouco dessa experiência na casa de parto. Então, as pessoas que vão, amam. A gente faz um processo seletivo, porque a gente não consegue receber todo mundo que se interessa, então a gente tem lá um processinho seletivo, para ver se a pessoa está alinhada com o que a gente... com a nossa prática, né? E então as pessoas vêm e passam esse período com a gente. É muito rica a experiência, muito legal. Então, o que a gente mudou, né, durante a pandemia? A gente começou a fazer muita coisa através da internet, né? Começamos a fazer consulta por telemedicina. Eu até estava pensando hoje cedo, será que existe o termo teleenfermagem? Deveria existir, né? Porque a gente está fazendo enfermagem, a gente faz consultas de enfermagem pelo telefone. E como que a gente está fazendo isso? Antes, quem queria ter o bebezinho na casa tinha uma reunião toda quarta-feira, que a mulher ia lá com seu acompanhante, era explicado como que é o modelo de assistência na casa e essa pessoa passava a ingressar no pré-natal se ela estivesse dentro dos critérios de atendimento numa casa de parto e fosse de interesse dela, ela gostasse do que ela viu lá na casa. Agora a gente não pode mais fazer essa reunião. Então a gente começou aí já diferente, porque a gente está fazendo um grupo virtual para apresentar a casa, como esse hoje que a gente está fazendo. As mulheres recebem um link, fazem a inscrição, né? Quem tiver interessado, recebe o link e entram para um grupo virtual onde a gente explica como é a casa e vai dar os próximos passos para ela ingressar no pré-natal. E aí ela vai fazer toda a triagem dela, mostrar os exames dela, tudo isso pelo telefone, né? Então a gente está com 2 parteiras hoje em casa, uma delas é a Bruna, que está aqui nessa foto, e aí a gente também tem a Natália, que está grávida, então a gente, como a Natália está grávida, a gente tirou ela da linha de frente, né? E ela está atendendo em casa, e a Bruna também foi uma das eleitas pela capacidade, mas também porque ela tem já teve tuberculose na vida, então para ela é mais seguro não ficar atendendo de frente, né, com o paciente. Então, elas são as 2 pessoas que estão fazendo triagem em casa e também grupo de gestante virtual, porque elas fazem a triagem, vê que tá tudo bem com essa mulher, ingressa ela no pré-natal. Aí essa mulher vai passar por consulta presencial, vai fazer exame físico, ao vivo lá com uma parteira, e aí ela vai ser inserida num grupo de WhatsApp, onde vão ser publicados os grupos de gestante virtual. E a gente está fazendo todo o conteúdo que a gente fazia presencial no grupo de gestante, só que virtual. Até a gente aumentou a quantidade de temas, porque a gente entendeu que seria importante ter essa quantidade de temas aumentada, porque a gente diminuiu a vinda das mulheres na casa, né? Então, a gente tem mais temas para discussão. E aí, são 7 temas. A Bruna entra, conversa com ela, elas tiram dúvidas, está funcionando super bem, a gente está tendo ótimos feedbacks. A gente também fez um plantão de dúvidas online, então, a cada 15 dias, a parteira fica lá disponível, quem quiser entrar, tira dúvida, quem quiser que está fazendo pré-natal com a gente, né? Então, essas estratégias estão funcionando muito bem, a gente está bem satisfeita como está funcionando, as mulheres estão conseguindo ter informação que para a gente estava, né, com um pouco de medo de como que a gente ia fazer para essas mulheres terem essa informação. As consultas, a gente diminuiu o tempo da consulta presencial. Então, parte das perguntinhas que a gente fazia presencialmente, a gente está fazendo pelo telefone. Então, a parteira liga, faz uma anamnese, depois vai fazer o exame físico junto e vai concluir a conduta dela, né? Baseada na anamnese e no exame físico. E aí, também, se essa mulher está tudo bem com ela, está tudo maravilhoso, os exames estão todos em dia, a gente pode, na próxima semana, ligar para ela, ver se ela está precisando de algum atendimento presencial. Se ela não tiver, a gente faz perguntas chaves para entender sobre a saúde dela pelo telefone e evita uma vinda dela para casa, né? Porque a gente sabe que quando a mulher vai passar em consulta, ela muitas vezes vai pegar metrô, vai se expor, né?
Então, se a gente conseguir evitar uma vinda dela, mas claro, sabendo que tá tudo bem, por isso é importante que uma profissional ligue e faça a perguntinha, vai ser bom para ela também evitar uma vinda desnecessária, né? Bem entre aspas, porque consulta de pré-natal nunca é desnecessária. Mas a gente está fazendo esse joguinho de cintura e muito individualizado, né? Então, cada mulher está recebendo ligação e sendo atendida naquela, né, na necessidade dela. Tem um time de parteiras lá na casa, são 6 parteiras que estão dedicadas a isso. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma forma bem consistente, assim. E é um trabalhão, porque a gente geralmente atende mais ou menos umas 350 consultas por mês, de mais ou menos umas 120 a 150 mulheres que estão passando em pré-natal no mês. Então, pensem aí que é gente pra caramba, pra gente ligar, fazer o atendimento, fazer as orientações. A nossa equipe, a gente reduziu a quantidade de pessoas que ficam entrando no quarto, quando a mulher está internada, diminuiu, então, os alunos, né, para fazer essa redução de equipe nesse período, redução de pessoas que estão circulando na casa. Tem muita gente que está fazendo home office do administrativo também, né? Então, eu, por exemplo, faço grande parte da minha carga horária em casa, porque o meu cargo permite, mas quando há necessidade eu vou na casa também. As supervisoras também estão se revezando, então não fico o dia inteiro lá na casa. A gerente também, então a gente está fazendo esse esquema de sempre ter alguém lá, mas evitar que fique todo mundo como era antes, né? Para reduzir o número de pessoas circulando lá na casa. Então, os acompanhantes, como eu disse, a gente está permitindo que a mulher tenha uma pessoa de suporte durante todo o período de internação e as visitas estão suspensas. E a gente também está orientando as mulheres a suspenderem as visitas, mesmo quando forem para casa, porque essa é uma orientação dos especialistas. Como puérpera e bebê estão com o sistema imunológico enfraquecido por todo um processo que vivenciaram no trabalho de parto, perda sanguínea, né? Muitas vezes a mulher está com alguma laceração ainda cicatrizando, está precisando mais de repouso, né? O bebê está forjando a imunologia dele. Então, é super importante que puérperas e bebês tenham o mínimo de contato possível com outras pessoas para evitar qualquer tipo de infecção, né? Pensando agora no coronavírus, evitar o coronavírus. E, claro, a gente também tem orientado que quem for cuidar do bebê, pelo menos durante os 15 primeiros dias de vida, que é a fase mais crítica da imunidade, que usem máscara, lavem as mãos, façam uma questão de higiene mais rigorosa, mesmo estando saudável, porque a gente sabe que muita gente pode ser portador assintomático do coronavírus, né? Então, é bem importante que tenha esse cuidado a mais com os bebezinhos aí, no uso de máscara e lavagem de mão, álcool gel, enfim. A gente também já tem na casa a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? A gente já fazia esse trabalho e já fazia o que a gente chama de vigilância pós-alta, que é conhecer as mulheres, né, no pós-parto, a gente manter esse acompanhamento em relação às mulheres no pós-parto aí. Para a gente saber se essa mulher teve alguma infecção relacionada à nossa assistência à saúde, né? Não é para ter, é para a gente ter o mínimo de infecção hospitalar possível, porque a gente é um serviço de baixo risco, a gente faz pouca intervenção, então não justificaria a gente ter um monte de infecção, né? E nessa questão do coronavírus, a gente também está fazendo essas perguntinhas, ligando para a mulher, fazendo essas perguntinhas, pensando também no corona. Né? Então, gente, vamos desligar os microfones aí? Então, a gente também está fazendo essa... Que isso? A gente também está fazendo as perguntinhas pensando nisso, né? Pessoal, presta atenção nos microfones e nos sons que estão saindo, tá bom? Obrigada. Desculpa. A Carla está perguntando se os grupos Meu Bebê também se estenderam para grupos online. Então, Carla, a gente ainda não conseguiu fazer os grupos Meu Bebê online. A gente está estudando como que vai fazer, porque a educadora que faz o grupo, ela não tem tanta afinidade com a tecnologia. Então,
é um outro formato que a gente ainda não conseguiu ver como vai fazer, mas a gente está estudando. Inclusive, hoje eu tenho uma reunião sobre isso. É que eu acho que quando às vezes as pessoas caem e voltam para a reunião e aí liga de novo o microfone, né? Mas eu entendo, tudo bem. Eu imagino que tem muita gente sentindo falta dos grupos Meu Bebê mesmo. Eles são ótimos, são super especiais. Mas a gente está com suporte pelo telefone para as mulheres que estão com necessidade de tirar dúvida, alguma coisa em relação à puericultura. A gente está com suporte pelo telefone. Então, se você, Kayla, tiver com alguma necessidade, você pode ligar lá na casa e pedir o telefone, porque tem uma técnica de enfermagem fazendo essa interface com os profissionais, né? Tanto com a enfermeira, quanto com o pediatra, tanto com a educadora, para tirar as dúvidas das mulheres nesse período da puericultura também. Então, a vigilância pós-alta, a gente está vendo que está funcionando, né? A gente consegue ver, como já tem um tempinho que a gente está aí na pandemia, uma das grandes preocupações nossas era assim, a gente sabe que coronavírus em mulheres em trabalho de parto ou gestante, a gente não vai ter na casa, né? Pode ser que a gente tenha alguém que chegue com sintoma, e aí a gente deixou um consultório dedicado para essas mulheres, para receber a mulher que tem esse sintoma respiratório. Então, tem um consultório de isolamento lá na casa. Mas a gente sabe que essa mulher, se a parteira que atender ela entender que ela realmente tem chance de estar com coronavírus, ela vai direcionar ela para onde seja, né? Ou para a unidade básica de saúde, ou para o hospital, mas ela não vai ficar passando lá na casa. Porque as mulheres com sintoma de coronavírus, elas são gestantes de alto risco, então elas vão ser direcionadas para o hospital. Então, a gente sabe que mulheres sintomáticas não vão estar lá na casa, né? Mas a gente tinha uma grande preocupação em relação às puérperas, porque se a gente não cuidasse muito em relação aos equipamentos de proteção individual para toda a equipe, uma higiene mais rigorosa, restrição da quantidade de pessoas circulando na casa, se a gente não cuidasse disso, a gente sabia que a gente correria o risco de expor as mulheres em trabalho de parto e elas terem coronavírus manifestado no puerpério, né? E até o momento, desde que a gente começou a atuar, que foi mais ou menos dia 20 de março, né, que a pandemia realmente chegou para a gente aqui no Brasil, né, a gente não teve nenhum caso no puerpério que a gente possa ter entendido que foi relacionado à assistência que a gente prestou lá na casa. Também não temos nenhum caso de funcionário que esteja com coronavírus, a gente teve afastamento por pessoas que estavam com suspeita, mas que fizeram o teste e não confirmou. Todo mundo está usando EPI, né? Todo mundo está cheio de... Vou mostrar a fotinha aqui para vocês. Todo mundo usando os equipamentos de proteção individual, que foi um grande desafio para a gente no começo. Porque na casa de parto, como a gente é setor de risco habitual, a gente sempre usou precauções padrão, né? Então, a gente não tinha máscara N95 ou PFF2, né? Que são as máscaras recomendadas para usar nesse momento. Não tinha essa máscara que vem por cima do rosto. Então, a gente teve que comprar tudo isso. Capote, por exemplo. A gente usava capote em situações específicas, não em todos os partos, né? E a necessidade mesmo, porque o parto é um procedimento limpo, as nossas gestantes são mulheres saudáveis, triadas, então a gente não tinha essa necessidade. E aí, de repente, a gente teve que começar a comprar todos esses EPIs, a gente não sabia quanto comprar, o preço estava lá em cima, então a gente não tinha essa provisão de dinheiro prevista, né? Não tinha previsto esse gasto, e o SUS, ele paga algumas consultas de pré-natal, paga o parto e 2 consultas de pós-parto, mas ele não paga, por exemplo, todo o acompanhamento de puerpério que a gente tem, os grupos de gestante, isso não está previsto na verba que a gente recebe do SUS, sabe? Então, a gente teve até que pedir mesmo doação, porque a gente não estava com recurso suficiente para comprar os EPIs que a gente precisava. Agora está tudo mais ou menos controlado, a gente já sabe quanto que tem que comprar, né? Quanto que a nossa equipe vai gastar, mais ou menos, então a gente já está com isso um pouco mais controlado, mas dinheiro continua sendo uma questão, porque como a Casa de Parto faz parte de uma ONG, a gente é uma organização não lucrativa, né? Então a gente não tem caixa, assim, de lucro, né?
Então, a gente está tendo que se adaptar aí, né? É um cenário de incerteza, então, para todo mundo, eu acho que no nosso país, né, é um cenário de incerteza para todo mundo, isso é algo bastante delicado para todo mundo lidar, né? Então, a gente sabe que tem muitos profissionais que estão tendo dificuldades emocionais para lidarem durante a pandemia, fica com medo de se contaminar e contaminar a família. A gente também teve essa dificuldade na casa, também teve gente afastada por saúde mental. O uso da tecnologia também é algo que tanto do lado nosso, né, da gente aprender a usar um monte de coisa diferente para poder levar informação e melhorar a comunicação com as nossas usuárias, quanto para as usuárias, né, que vocês veem a dificuldade que é, às vezes a gente não sabe como é que liga o microfone, desliga o microfone, não sei, eu não sei, nunca usei o Zoom, nunca usei o Microsoft Teams, que é a ferramenta que nós usamos lá, então isso gera um monte de dificuldades, a gente teve que criar vários tutoriais, a gente teve que criar material informativo sobre a casa para mandar por WhatsApp, por e-mail, para ajudar as pessoas a terem as informações, tanto em relação à forma como a gente trabalha, quanto às precauções que a gente está tomando durante a pandemia, né? Então, foi realmente, está sendo, né, um trabalho com muitos desafios e adaptações diárias, né? Deixa eu ver se tem alguma outra perguntinha aqui. Ainda não tem nenhuma perguntinha. Deixa eu passar aqui para o próximo. E eu trouxe para vocês um relato de uma das usuárias lá da casa, uma das mães, que ela começou o trabalho começou o acompanhamento dela, ainda não tinha as precauções pela pandemia, mas ela pariu na pandemia. E aí ela escreveu para a gente, né, que o sonho dela era parir na casa. Estava super ansiosa para começar a fazer o acompanhamento aí e participar dos cursos, das consultas coletivas e tudo mais. Cheguei a ir em quase todos, faltaram 2 cursos, que foi quando começou a quarentena. Esses 2 eu acompanhei online pelas lives no Instagram. Não tive a oportunidade de participar das consultas coletivas, pois tiveram que ser canceladas também. Então, fui às consultas individuais, sempre todos de máscara. O carinho foi sempre o mesmo, não mudou nada. No dia do parto também, todo mundo de máscara, todos os cuidados sendo tomados. Não me senti insegura em momento algum. Não pudemos ter fotógrafo e tive só um acompanhante, mas foi tudo maravilhoso. A única coisa que senti falta foi do abraço. Minha vontade depois que o bebê nasceu era abraçar todo mundo, mas infelizmente não podia. Então, quem escreveu para a gente foi a Gabi, que é a mãe do Pedro. Então, gente, a gente está realmente orientando todo mundo até agora, né? Mantendo essa orientação de que todo mundo lá dentro da casa use máscara, né? Sendo profissional ou acompanhante ou as gestantes. Então, todo mundo está usando máscara o tempo inteiro para evitar a disseminação mesmo, né? A equipe de higiene foi orientada, todo mundo treinado, porque os procedimentos mudaram, a quantidade de vezes que tem que limpar, tudo isso mudou muito. Então, a gente treinou todo mundo, foi uma correria na época de treinar todo mundo, mas agora está tudo mais estável. E até o momento a gente está bem satisfeito com o que a gente tem alcançado durante esse período, porque é isso, a gente entende que a gente está conseguindo prestar nossa assistência da forma respeitosa e amorosa, como a gente sabe que é o melhor para as mulheres e para as famílias, e tá seguro, porque a gente está, né, as mulheres estão orientadas, estão fazendo isolamento social, mesmo aquelas que estão em vulnerabilidade social, elas estão dando um jeitinho de ficarem com menos pessoas circulando na casa delas, também no pós-parto. Então, a gente está vendo que as nossas mulheres estão sendo cuidadas, não está faltando pré-natal para elas, elas estão podendo ser atendidas e não estão adoecendo, né? Que isso para a gente é super importante. Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. É lindo o trabalho, né, Vivi? Eu também sou apaixonada. Tainá, a gente recebe doações, inclusive doações de dinheiro, a gente recebe. A gente tem no site
como faz para doar, né? Se for dinheiro, tem a conta lá, se for alguma coisa, aí a gente pode entrar em contato pelo Instagram ou ligando lá na casa, a gente vê se é uma coisa que a gente está precisando ou se a gente pode direcionar para algum outro lugar que está precisando mais, sabe? O Leandro está perguntando se a gente sente que pode ter evasão das gestantes após a pandemia por medo de exposição e preferir um local mais controlado como hospital. Pelo contrário, Leandro, o que a gente viu durante a pandemia é que muitas mulheres, isso foi um dado que aconteceu no mundo, muitas mulheres estavam querendo fugir do hospital, justamente porque no hospital estão os coronas, né? Então, as pessoas que precisam ser tratadas estão no hospital. Então, muitas mulheres estavam optando por ter parto em caso de parto. Então, isso foi uma coisa que refletiu no mundo. Aqui na casa, eu acabei passando o slide e não falei para vocês. A gente começou a perguntar para as mulheres se elas procuraram a casa por causa do corona ou não, né? Então, é nesse quadrinho aqui, ó. A gente até agora teve 170 respostas dessa pergunta e, por enquanto, o que a gente vê é que não é a maioria que está procurando a casa por conta do coronavírus, né? Então, 21,8% estão procurando a casa devido à pandemia. Os outros 78% estão procurando porque já iriam procurar mesmo. Então, aqui a gente ainda não viu que aumentou a procura por causa do corona, mas também não diminuiu. Nesse último mês, a gente teve um baby boom, que a gente chama, teve muita gente parindo na casa, mas como o parto, o nascimento, tem uma natureza sazonal, acontece muito da gente ter um mês que a gente tem um monte de parto e no outro a gente tem pouco, né? E isso acontece pela natureza do parto mesmo. Então, a gente ainda não sabe dizer se esse baby boom que a gente teve no mês passado tem a ver com a pandemia ou se foi porque mais bebezinhos resolveram nascer mesmo, sabe? Então, acho que a gente daqui a alguns meses vai conseguir ter um N um pouco maior disso, né? Para poder ter um cálculo, assim, sobre isso, que é algo bem interessante, né? Os hospitais, Júlia está falando, né? Que os hospitais estão pedindo que as puérperas usem máscara quando amamentam e restringe o contato mãe-bebê. Então, a gente está orientando que quem for cuidar do bebê, que use máscara, passe álcool gel na mão, faça um cuidado mais redobrado, toda vez que estiver em contato com o bebê, amamentação, troca de fralda, né? Tudo isso. Mas a gente não está restringindo o contato, porque a gente não tem ainda nada que apareceu falando que, por exemplo, amamentar está sendo arriscado, pelo contrário, né? O leite materno vai ajudar esse bebê a fazer a imunologia dele, vai deixar ele mais forte, então é importante que a mãe e o bebê mantenham esse contato. A Thaís está falando para eu voltar para falar mais, é só me convidar, eu adoro falar da casa. Então, Fernanda, é muito, muito diferente mesmo, porque tá aqui em São Paulo e a gente não conhece, né? Muita gente não conhece a casa pelo SUS ainda, né? O nosso trabalho é um orgulho para a gente é super orgulhosa de trabalhar na casa, de ser uma parte do SUS que dá certo, né? E vocês podem falar para todo mundo que a Casa Ângela existe, tá? Por favor, façam propaganda aí. Podem fazer curso com a gente. Uma das coisas que a gente o NUPEC, né, que é o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Consultoria, como a gente fazia, a gente estava com uma agenda de cursos presenciais e a gente cancelou esses cursos, né, suspendeu até o momento, e a gente está pensando, então, em alternativas online, a gente já lançou um curso online, que vai começar agora na segunda quinzena de junho, que vai ser sobre coronavírus. A gente vai aprofundar no coronavírus em relação a gestantes, né, pré-natal, no parto, no pós-parto. Então, a gente vai aprofundar nesse assunto, vão ser 8 horas de curso. Então, quem tiver interesse pode se inscrever, a pré-inscrição já está aberta. Lá no Instagram também tem o link para pré-inscrição, tá tudo na bio lá, só clicar. Também vocês podem me mandar e-mail, se alguém tiver interesse em saber mais, né? Meu e-mail, eu coloquei hoje aqui o da CCIH, porque eu estou representando a CCIH, né? Então, ccih@casaangela.org.br, mas como eu também sou coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Consultoria, eu tenho um outro e-mail que é o nupec@casaangela.org.br. Então, vocês podem entrar em contato por esses dois. E é sempre um prazer falar da casa, apresentar nossas estratégias para vocês. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer alguma perguntinha, fiquem à vontade.
Eu vou escrever aqui, né? Acho que é melhor. O Instagram da casa é @casaangelaparto. Meu e-mail. Isso. Obrigada, Ana Laura. Então tá, gente. Obrigada, Júlia. Eu sempre fico emocionada, né? Também faço parte dessa equipe da Casa Ângela e é sempre muito emocionante ouvir todo o trabalho que a gente faz. É sempre um prazer compartilhar isso com vocês, né? Acho que eu só queria lembrar, né? Acho que a Ana já falou, mas queria reforçar que esse é um trabalho, assim, lindo, incrível, assim, e é feito por quem? Ah, é? Isso é uma coisa muito importante, né? Da gente lembrar que a Casa Ângela, ela é liderada pela equipe de enfermagem, né? É liderada por enfermeiras obstetras, obstetrizes, técnicas de enfermagem que fazem um cuidado muito importante lá com a gente, desde a gerente até as técnicas, é todo mundo da enfermagem, basicamente, né? A parte da assistência. E a gente transforma muitas vidas, a gente tem relatos maravilhosos, já atendemos mais de 2.000 partos, e os nossos relatos de satisfação, de quanto essas mulheres puderam, tiveram seus corpos respeitados, suas vontades respeitadas, amamentaram seus filhos. Então, a gente transforma muitas famílias, a gente sabe disso e ama fazer isso, né? E esse é um poder da enfermagem, porque a gente transforma através do nosso cuidado. A gente tem muita possibilidade de mudar o mundo, de mudar em de pouquinho em pouquinho, família por família, é um efeito borboleta. Uma pessoa que a gente faz o bem, essa pessoa vai replicar o bem para outras, né? Então, eu espero que vocês tenham muito orgulho da profissão que vocês estão escolhendo, porque eu sou uma enfermeira muito orgulhosa da minha profissão. Eu amo ser enfermeira, eu escolhi ser enfermeira mesmo, escolhi ser enfermeira obstetra e amo o poder, a visão que a enfermagem me deu para o mundo. E eu espero que vocês façam muita diferença, assim, onde vocês forem trabalhar, que vocês nunca deixem a voz de vocês se abafarem, sabe? Porque a voz de vocês é muito importante, a vivência de vocês é muito importante, o olhar do enfermeiro é muito importante, é o olhar do cuidado, é o olhar integral, é um olhar que vai além da ciência, né? A ciência a gente pega ela e transforma em magia, né? Porque a gente pega a ciência e transforma em cuidado, em amor, em carinho. Então, isso é um superpoder do enfermeiro, né? Muito mais do que a gente pode imaginar, a gente muda a vida das pessoas. Então, e toda essa capacidade de fazer gerenciamento que a gente aprende na faculdade e que vai ter que colocar, né, na nossa prática. Então, vocês vão ter que gerenciar, quem gostando ou não, vão ser líderes, gostando ou não, né? E isso é maravilhoso, porque aí a gente faz mudança, né? Aí a gente pode mudar. Linda. Que Cris, emocionante sua fala. Puxionar, obrigada mesmo por compartilhar conosco essa experiência tão linda, né? De um trabalho lindo, um trabalho inspirador. Você falou de transformar vidas, eu acho que a gente transforma, a gente é transformado, né? Sempre, né? Quando a gente faz esse contato, então a gente acaba pegando um pouco, né? E também distribuindo um pouco da gente no que a gente faz. Nossa, parabéns também, Karina. O trabalho de vocês realmente é inspirador. Eu acho que conhecer um pouco mais da casa hoje, né? Deixou todo mundo bem feliz, né? E inspirado mesmo, motivado a conhecer mais a enfermagem obstétrica, que é uma área tão linda da enfermagem. Eu acho que, assim, além do prazer de conhecer o trabalho, eu acho que o relato que você trouxe, né? Como eu comentei ontem,
eu acho que ele traz assim o que fica para a gente, além de conhecer um trabalho lindo, mas é da força, né, que vocês têm, né, que demonstraram aí ao superar esse desafio grande, né? Então vocês deram continuidade a um trabalho que, né, inicialmente com o impacto da pandemia poderia ser visto isso aí como uma ameaça e não, na realidade o que vocês fizeram foi ampliar o trabalho, né? No fim dessa pandemia, vocês estarão com mais coisas incríveis agregadas a esse trabalho e ele sai dessa pandemia ainda mais fortalecido. E isso é lindo, né? Isso realmente é inspirador para todos nós. Queridos, para os meus alunos queridos, olha, é o seguinte, nós temos assim um namoro muito antigo com a Casa Ângela, né, Karina? Nós já desenvolvemos um projeto de pós-graduação inspirado na casa, né, tendo a casa como modelo para a gente e também como cenário de prática. E nós já inserimos, né, já enviamos para a Pró-Reitoria o nosso projeto de especialização em enfermagem obstétrica da FAM, e são 4, né, a princípio, e um deles, claro, o de enfermagem obstétrica, e, nossa, será um grande presente se a gente conseguir, né, fazer novamente essa parceria com vocês, porque a gente espera realmente ajudar os nossos alunos e ensiná-los no melhor modelo, né? E eu acho que a casa, ela traz tudo isso para a gente, ela traz aconchego, ela traz ciência, ela traz possibilidades, né? Empoderamento profissional das mulheres, e isso é muito bom. Então, muito obrigada e volte sempre, viu, Ioná? Muito obrigada. Muito bom, viu? Gente, o campo de estágio na casa não é nada que a gente não possa fazer, sabe? É uma questão da gente só articular mesmo e fazer uma escala legal, porque a gente tem muito essa vontade, a gente sabe que é uma responsabilidade nossa mesmo, né? Levar esse conhecimento para mais e mais profissionais e é uma delícia, sempre um prazer. Todo mundo lá adora receber aluno, tem essa veia educadora, assim, é super gostoso.